Olá, meu nome é Giovanna e hoje eu vou falar a respeito do estudo ab initio das propriedades estruturais, eletrônicas e energéticas de compostos de sódio do tipo NaMx, onde X é a composição e M é o elemento, que foram escolhidos os elementos do grupo 15 da tabela periódica, com aplicação para o desenvolvimento de baterias. Esse trabalho foi feito em conjunto com o Tuanan e orientado pelo professor Juarez. Bom, as baterias de lítio elas têm um alto grau de desenvolvimento, né? São bastante utilizadas, mas o lítio é um metal escasso. E existe a possibilidade que a sua demanda deixe de ser atendida em menos de 70 anos. O sódio, por sua vez, é cerca de 1000 vezes mais abundante que o lítio e tem propriedades bastante similares. Além disso, o material do cátodo é mais barato para o sódio, porque é possível usar ferro e manganês em vez de cobalto e níquel, que são metais de alto valor agregado e são os metais utilizados para os cátodos das baterias de lítio. Porém, os principais desafios no desenvolvimento de baterias de sódio-íon são relacionados ao material do ânodo, tá? Porque ânodos à base de grafite não são termodinamicamente viáveis, tá? Bom, nesse sentido, os materiais de conversão e de formação de liga metálica são os mais promissores porque eles têm uma alta capacidade elétrica. Eu trouxe aqui esse gráfico onde a gente consegue ver bem, né, no eixo X a gente tem a capacidade específica, e a gente consegue ver que materiais de carbono e titânio, eles têm uma capacidade muito menor do que aqueles com base em sulfetos, fósforo e outros elementos do grupo 15 e 14 também. Bom, então, em relação aos problemas, a gente tem uma vasta extensão de possibilidades de materiais para as baterias de sódio, só que é necessário identificar quais são os mais eficientes, tá? Alguns dos problemas existentes são a alta perda da capacidade após o primeiro ciclo, o que pode estar relacionado a efeitos de polarização e sobrepotencial. A gente pode ter também alta variação de volume, chegando até 200%, o que compromete a estrutura e morfologia do ânodo. Outra questão também são reações irreversíveis que podem acontecer entre o eletrodo e o eletrólito, tá? E isso pode contribuir para a formação de uma camada superficial que diminui a performance do ânodo. Dessa forma, então, os meus objetivos são analisar o comportamento do sódio em diferentes ambientes químicos e criar um entendimento sobre a relação dos processos termodinâmicos, as estruturas dos cristais e a composição desses materiais, tá? Falando um pouco agora da teoria dos métodos computacionais, o estudo dos fenômenos que ocorrem nas baterias em nível molecular, sejam elas de sódio ou qualquer outro material, requer a aplicação de modelos quânticos, capazes de descrever a interação entre íons e elétrons. Dessa forma, a teoria do funcional da densidade, que vem do inglês Density Function Theory, é uma das mais utilizadas porque ela tem um baixo custo computacional e ela tem uma boa precisão para o cálculo de propriedades energéticas, estruturais e eletrônicas. Na DFT, todas as variáveis observáveis são calculadas a partir da densidade eletrônica, e a gente pode utilizar os orbitais de Conchet para isso, tá? A densidade de um sistema em relação aos orbitais de Conchet pode ser descrita como uma densidade de probabilidade de um dado estado J estar ocupado. Dessa forma, obtém-se que os spins orbitais de Conchet são soluções da equação de alto valor, que está apresentada aqui, onde o φJ é a densidade do sistema não interagente, epsilon é a energia do orbital J, do orbital φJ, e Vf o potencial efetivo de Conchet, que é sentido pelos elétrons não interagentes. Bom, tudo isso é feito utilizando o VASP, que é amplamente utilizado no grupo, e aqui eu coloquei também algumas das minhas configurações dos cálculos, tá? O Encut eu uso 1.5 do Emacs, o Emacs eu obtenho a partir do postcard de cada elemento, e o Kpoints igual a 30 com Automatic Mesh, onde ele gera automaticamente o Kmesh. Bom, os primeiros cálculos que eu fiz foi em relação à utilização geométrica dos meus cristais obtidos na literatura, que são esses aqui, são 9 cristais ao todo, tá? E comparação com os parâmetros experimentais. Então, eu fiz esse cálculo do erro e vale ressaltar também que para células cúbicas do tipo face centrada, eu converti a primitiva para convencional, tá? Porque por padrão é isso que acontece. Então, para comparar, eu tive que converter. Bom, para todas as estruturas, então, o erro em módulo foi abaixo de 3%, exceto para essas duas, tá? No caso do arsênio, do tipo cúbico, da estrutura NaS033, a gente tem que essa estrutura só é estável em altas temperaturas, o que difere das condições do cálculo, que são baixa temperatura e pressão. Então, por isso, a gente tem essa variação mais alta do parâmetro, tá?
Nesse caso aqui do Na3, a gente pode ver que é um parâmetro em específico que tem uma variação maior, e isso ocorre porque nesse ponto a gente tem uma transição de fase, tá, em temperatura ambiente no cristal, e esse eixo se torna biaxial. Então, por causa disso, a gente tem essa discrepância entre os parâmetros. Bom, depois eu fiz um crossover dos elementos, tá, do grupo 15, e eu gerei 23 novas estruturas a partir daquelas 9 obtidas na literatura, que estão descritas aqui. Vale ressaltar que essa estrutura NASB033, NAB033 e NAP033, elas são todas essas aqui, tá? Elas são todas comuns. Então, por isso a gente tem só 7 representadas aqui. Então, nesse crossover, o que eu fiz? Então, aqui para cada elemento eu mudei, então, nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto, e fui fazendo os cálculos, tá? Para cada uma delas. E aqui a gente tem a estrutura original e o sistema cristalino. No caso dessa estrutura aqui em específico, só foi estável a estrutura para o nitrogênio, né, que é original, e para o fósforo. Então, para os outros elementos, eu não tenho essa estrutura, porque o raio atômico é maior do que a própria ligação das azidas, tá? Que tem uma ligação muito curta. Então a molécula aqui, ela se quebra e aí o cristal perde toda a sua simetria, tá? Então, aqui foi o meu crossover. E a partir disso, então, eu fiz a análise da coordenação e também das distâncias, né, de todas as minhas estruturas, tanto as experimentais obtidas na literatura quanto as geradas por cálculo, tá? A coordenação foi calculada por dois métodos, pelo ICN, que foi desenvolvido pelo professor Juarez, e pela análise da função de distribuição radial através do software Ovito. O ECN tem por base o conceito de coordenação efetiva e calcula a coordenação de um dado átomo com base nas suas interações mais importantes com os seus vizinhos. Ele utiliza uma função peso que pode ser definida para mensurar o quão importante ou efetiva é determinada coordenação para um átomo. O somatório dos pesos representa a quantidade total de coordenações. Eu utilizei uma função peso com decaimento exponencial, tá? A distância é calculada de maneira análoga ao que é feito para a coordenação. Já o Ovito permite fazer o cálculo a partir de funções parciais ou da função total. Então, as funções parciais seriam envolvendo somente interações específicas, cátion-cátion, ânion-ânion ou cátion-ânion. Tá? A distância foi obtida pela posição do pico mais alto da função. E esse método tem a vantagem de fornecer os valores individuais de cada tipo de interação, enquanto que o ECN ele dá um valor médio de coordenação. Tá? No entanto, a precisão do Ovito ela é menor que a do ICN, porque além do cálculo ser feito manualmente, em muitos casos a função de distribuição radial não é bem comportada, tá? A partir dos dados, a gente consegue perceber, né, um padrão aqui, em que variando o elemento, a coordenação não varia tanto, o que é esperado para as estruturas. E a única discrepância maior que a gente observa é nessas duas estruturas aqui, né, NaP3 e NaN3, onde a gente não tem nem a barra do ECN, porque ela foi zero, né? E isso não faz sentido. Isso acontece porque a gente tem essa azida, né? Então isso pode ter interferido aí no cálculo da coordenação média, tanto pelo fato de ser uma molécula, quanto pelo fato de ser uma molécula formada por átomos de raio atômico muito pequenos. Bom, para o fósforo também a gente observa esse efeito, só que em menor escala. Isso também acontece no caso da coordenação do ânion, né? A coordenação do ânion também ficou bastante parecida com a do cátion. E agora, analisando as distâncias, a gente tem bem nítido que para o cátion as distâncias foram bastante concordantes entre os métodos, né? Elas são bem próximas. Enquanto que para o ânion, a gente tem sempre que a distância D calculada pelo Ovito, ela é muito maior que a do DAV calculada pelo algoritmo ICN. Isso acontece devido à posição dos picos de distância, a posição dos picos de interação entre o cátion-ânion e ânion-ânion. Então, nesses casos, essa distância está maior porque o pico ânion-ânion está depois do pico cátion-ânion. E o ECN, então, ele vai considerar essa distância média que vai envolver tanto cátion quanto ânion. Então, o valor dela é menor porque o pico de distância cátion-ânion está mais próximo. E o ECN vai ser a distância calculada pelo Ovito, ela vai ser maior justamente pelo pico estar mais distante, em valores mais altos.
Bom, então as minhas conclusões até o presente momento, né, como eu já disse, os erros eles foram sempre abaixo de 3%, que é bem importante, porque eu consigo saber então que a minha otimização ela aconteceu de uma forma ok e eu consegui fazer então o crossover. Os valores de coordenação obtidos pelos métodos foram, no geral, bastante próximos, já a distância a gente percebe que para o cátion elas foram próximas e para o ânion a gente tem uma diferença maior entre o D e o DAV de até 3 unidades. Aqui então eu tenho algumas das minhas próximas análises a serem feitas. Gostaria de agradecer a atenção e é isso.